A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na minha, nas nossas vidas. Aqui estamos nós, mais um domingo de bênção, um domingo de Escola Bíblica Dominical, onde juntos nós estaremos aqui estudando a santa e gloriosa Palavra de Deus. Eu louvo muito a Deus pelo privilégio que a gente tem de poder compartilhar a Bíblia com você, e de uma maneira muito saudável, muito salutar, de forma exegética, para que você possa entender mais o conteúdo da Palavra de Deus, Então, desta forma sistemática, nós estaremos aqui estudando a 13ª lição da nossa revista. A revista que nós estamos usando é a revista da CPAD, que eu vou estar mostrando aqui para você, tá? E o tema do trimestre é a supremacia das Escrituras, tá? E a nossa lição de hoje, meus queridos, é a lição de número 13, tá? Esta lição que vem abençoar a sua vida, com certeza, tá? Nós queremos compartilhar com você. O tema da lição de hoje é a leitura da Bíblia e a educação cristã, tá? Nós, durante esses 3 meses, nós estudamos lições maravilhosas. A nossa primeira lição foi a autoridade da Bíblia, a segunda, a inspiração divina da Bíblia, a terceira, a inerrância da Bíblia, a quarta, a estrutura da Bíblia, a quinta lição, como ler as Escrituras, a sexta lição, a Bíblia como um guia para a vida, a 7ª lição, a Bíblia transforma as pessoas, a 8ª lição, a lei e os evangelhos revelam Jesus, a 9ª lição, as histórias e as poesias falam ao coração, a 10ª lição, as profecias despertam e trazem esperança, a 11ª lição, Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje, e a 12ª lição, as epístolas instruem e formam os cristãos. E a lição que vamos estudar hoje é a leitura da Bíblia e a educação cristã, A leitura da Bíblia e a educação cristã. Então eu quero convidar você para estar acompanhando conosco, a lição que com certeza vai abençoar a sua vida de uma forma muito gloriosa, tá? Então, a lição de número 13, do dia 27 de março de 2022, eu convido você para refletir comigo neste tema, a leitura da Bíblia e a educação cristã. O nosso texto áureo está em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, e nos diz assim: persiste em ler, exorta, persistes em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Palavra do apóstolo Paulo a Timóteo. Queridos, a verdade prática da nossa lição é esta: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Verdade, Quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, nós somos fortalecidos na nossa fé e na nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. Quem tem essa prática da leitura da Palavra de Deus é confortado, é consolado e é consolidado no caminho santo do Senhor. A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 6 ao 16.
que diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Senhor, o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Que leitura, né, meu amado? Então não desprezes, meu querido, o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia e por imposição de mãos do presbitério, tá? Então não esqueça disso jamais, tá bom, meu amado? Não despreze esse dom que você recebeu. Olha, meu querido, o objetivo desta lição é mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta de ensino, de aprendizagem para a nossa vida. Como praticar a palavra de Deus sem antes a gente compreendê-la? Então, por isso, mais do que ler a Bíblia, é vital estudarmos as Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras, ela é apta para nos ensinar, para nos redarguir e para nos corrigir, como também para nos instruir em toda justiça. Então, meu amado, que você, que eu, que nós possamos compreender que independentemente do seu tempo de conversão, de aceitação a Cristo, nós precisamos continuar aprendizes, discípulos do Mestre, por toda a nossa caminhada cristã. Então, através do estudo da Palavra de Deus, nós vamos crescer. Portanto, meu amado, a Escola Bíblica Dominical além de uma dádiva, também um privilégio e uma necessidade para todos os cristãos. Então é importante que nós estejamos sintonizados com a Escola Bíblica Dominical. Amém? Tá. A nossa lição tem o objetivo de frisar que o crente ele precisa estudar a Bíblia até quando? Até a volta do Senhor Jesus. Também de evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. Como também
enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Tá bom, meu amado? Queridos, Deus, ele se revela de maneira gloriosa através da sua palavra. Então, quem deseja conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, precisa estudar a sua santa palavra, precisa buscar o Espírito Santo que a inspirou, pois sem ele todo o nosso conhecimento é vão. Então nós precisamos sim estar na escola bíblica dominical para sermos educados por esta palavra tão poderosa. Queridos, a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual, como também o desenvolvimento do caráter cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora e no contexto da igreja. Então, a fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e de prática para o salvo em Jesus Cristo. Então, meu amado, a leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado, tanto na sala de aula como fora da sala de aula. Tá? A educação cristã tem como finalidade a nossa formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. Tá bom? Então, queridos, a primeira parte da nossa lição é a seguinte: a Bíblia é o livro-texto da Escola Bíblica Dominical. Então, o nosso currículo, o nosso livro-texto é a Bíblia. O currículo adotado pela Escola Dominical. A Escola Dominical, irmãos, é por excelência ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são lições bíblicas. A Bíblia é o livro base, é o livro principal, o livro base para todo o ensino e aprendizagem da Escola Bíblica Dominical. Olha, o que diz aqui João, no capítulo 3, versículo 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Examinar é estudar. Ler é diferente de examinar. É você fazer uma verificação do texto, procurar as verdades que o texto está te passando, analisando o contexto que vem antes e o contexto que vem depois do texto que você está lendo. Então, o currículo da EBD preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e de prática. Tá bom? Então, em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático, no caso, mencionando aqui a revista da Escola Dominical, por exemplo, servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Tá? Olha o que diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha só a verdade sobre a palavra de Deus, né? Então, o conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas igrejas do Senhor Jesus. Contribui para manter a unidade doutrinária da igreja e atua como um antídoto contra as heresias. Segundo tópico,
a prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Então, desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro. Não é? Então, meu querido, esta é a finalidade do estudo da palavra de Deus. Não é apenas transferir o conhecimento, mas instruir, como também expor e corrigir os erros. A fim do quê? A fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. A escola dominical terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos nossos alunos que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. Então, nós só vamos ver frutos, resultados da escola bíblica dominical quando nós realmente vermos mudança, né? Mudanças perceptíveis mesmo na vida dos nossos alunos, né? Amém, meus amados? O terceiro tópico diz o padrão ético e moral. Olha, a Bíblia é a principal fundamentação da ética e também da moral cristã. O texto bíblico ele é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Aqui em Mateus, no capítulo 24, verso 35, diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Queridos, os valores cristãos são permanentes, não são mutáveis, não são voláteis, pois sua fonte de autoridade é imutável. O Senhor não muda. Pedro, aqui na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 25, ele diz: mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então você aprendeu justamente isso. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativada, não pode ser revogada ou ajustada aos interesses humanos. Muitas pessoas estão ajustando a palavra de Deus aos seus próprios interesses, como alguém que sintoniza o rádio na estação que lhe é mais peculiar. Olha o que diz aqui o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, ele diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus é irrevogável, não é ajustável, não se ajusta à palavra de Deus, ela é permanente, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Então, assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, queridos, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelos erros, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Então, por isso é importante, queridos, estudarmos a palavra de Deus. Você está vendo aqui a importância da escola bíblica dominical? A Bíblia é o livro texto, é o livro da escola bíblica dominical. Todo o nosso currículo está baseado na santa e gloriosa palavra de Deus. Amém? Então, o que nós entendemos é que a escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e à prática das Sagradas Escrituras. Portanto, a escola dominical é um local de crescimento espiritual, tanto individual como também coletivo. A segunda parte da nossa lição traz o tema seguinte:
a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Olha, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Queridos, o conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim, educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. O dicionário bíblico, Wycliffe, assegura que, quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e de correção. Se você observar aqui, na carta aos Hebreus 12, versículos 5 a 11, você pode ler na sua casa, né? Mas é um texto longo, tá? Nós vemos justamente assim, ó. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendidos. E aí você pode continuar lendo que você vai entender esse texto maravilhoso. Então, no caso de adultos, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões, tá, meu querido? Então, o conceito de educação cristã para nós adultos, tá, tem o sentido de corrigir os nossos erros e nos ensinar também a controlar as paixões. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3:16, diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto, meu amado, é a Bíblia. E a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Então, o conceito de educação cristã é isto aqui. E os objetivos da educação cristã? Olha, queridos, o Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. E aqui em Mateus 28, 19 e 20 diz justamente isso. Portanto, ide fazer o quê? Ele diz, portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, querido, e em Marcos 16:15 ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, querido, o Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandato educacional. O Senhor é quem manda educarmos, ensinar a palavra. É responsabilidade dos discípulos de Jesus evangelizar e também ensinar. Paulo fala a Timóteo aqui no 4:13, ele diz, persiste em ler, exortar e ensinar, até quando? Até que eu vá. E em 2 Timóteo 4:2 ele diz, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, tá? Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, tá, meu querido? E ele diz, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então, nesse aspecto, a escola dominical, ela desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque evangeliza enquanto também ensina.
entendendo os dois lados da ordem do Senhor Jesus. Nessa compreensão, meus queridos, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatizava que são 3 os principais objetivos da educação cristã. A. Ganhar almas para Jesus. 2. B. Desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. C. Treinar o cristão para o serviço do Senhor, para o serviço do Mestre. Tá certo, meu amado? Então, vejamos bem aqui que nós temos esses objetivos: ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão e treinar o cristão para o serviço. Queridos, o terceiro tópico diz o seguinte: a capacitação dos alunos. A escola bíblica dominical eficiente capacita os alunos. Capacitar significa tornar capaz, significa preparar, qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e também habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da palavra de Deus. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores de textos bíblicos, mas qualificados ao exame minucioso da palavra de Deus. Aqui em Atos 17, versículo 10 e 11, diz assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Amém? Então, essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária da palavra de Deus. Queridos, o Salmo 1 e 2 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, sob essa iluminação do Espírito Santo, querido, e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as igrejas, as regras gramaticais e o contexto histórico e também literário. Então, o que nós entendemos é que no Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de mestre. Nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, da exortação, da instrução na palavra de Deus. Queridos, o verdadeiro objetivo da meditação bíblica não é ajudar ninguém a fugir da angústia ou do dissabor de uma doença grave, de um problema, escondendo-se em um mundo fantasioso. Pelo contrário, a verdadeira meditação nos ajuda a aplicar a verdade bíblica a circunstâncias difíceis ou estressantes. Então, meus amados, algumas palavras descrevem a meditação cristã das Escrituras como refletir, como ponderar e até mesmo ruminar, assim como a vaca, primeiro engole a comida para mais tarde regurgitá-las e mastigá-las outra vez. Também o crente, em seu momento de reflexão, alimenta a memória com a palavra de Deus e depois traz de volta, a seu consciente quantas vezes for necessária. Cada nova mastigação produz ainda mais nutrientes para o nosso sustento, para o sustento da nossa vida espiritual.
Tá bom, meu amado? Então, meditação, portanto, nada mais é que o processo de revolver a verdade bíblica na mente sem parar de formar e obtermos maior revelação do seu significado. Tá bom, meu querido? Então, meus amados, o terceiro ponto da nossa lição, o tema é preciso ler a Bíblia diariamente. É preciso ler a Bíblia diariamente. Olha só, você entendeu? É preciso ler a Bíblia diariamente. A leitura e a disciplina cristã. Olha, a disciplina tem relação com castigo, com punição, mas também significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina. E por isso, todo autêntico discípulo também é disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia, o jejum. Então, um cristão disciplinado é aquele que se molda às orientações bíblicas, aquele que se enquadra dentro dos padrões bíblicos, tá, meu amado? Disciplina não é aquilo que nós entendemos. Olha, o irmão pecou, o irmão caiu, disciplina ele, tira da igreja, dá lá 3 meses, dá lá 6 meses para ele voltar à igreja. Pelo amor de Deus, não é isso, tá? Isso aí é correção, você praticar uma cirurgia no corpo da igreja que está maculada pelo erro de alguém, tá? Então ele passou por aquela disciplina corretiva, tá? Mas veja bem, meu amado, o que nós estamos aqui, a tônica aqui, meu querido, é realmente o que nós queremos mostrar, que disciplina é quando nós nos submetermos. O crente disciplinado é aquele que se submete à orientação bíblica. E o crente disciplinado é obediente, é temente, é íntegro, é zeloso. E jamais ele vai passar por esta cirurgia, que nós mencionamos agora há pouco. Então, os termos gerais, o termo discípulo está relacionado com a disciplina. E por isso, todo autêntico discípulo, como nós falamos, ele é disciplinado, ele é aplicado naquilo que faz. Então, assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs, tá? Então, são matérias importantes para nós que nós precisamos obedecê-las. Dentre elas estão a oração, como nós já falamos. O crente disciplinado, ele é aplicado na oração. Algumas pessoas entendem que crente disciplinado é aquele que foi afastado da igreja por causa de algum pecado, de alguma rebeldia, de alguma desobediência. Ei, querido, crente disciplinado é o que se submete às verdades da palavra de Deus. Tá, irmãos? Então, veja bem, é isto aqui, tá? Então, repousa no quê? Nas disciplinas cristãs, e dentre elas estão a oração. O crente disciplinado, ele é homem de oração, mulher de oração, a leitura da palavra de Deus. O crente disciplinado se aplica a ler a palavra de Deus. No jejum, se aplica ao jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela nós conhecemos a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Tá bom? E ele diz aqui em Romanos, Paulo fala aqui em Romanos 12, 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação, tá? Então, amado, precisamos ser pessoas que priorizam a nossa santificação. Paulo aos Romanos, no capítulo 6, verso 22, ele diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Aqui o salmista, no Salmo 119, verso 97, ele diz assim: quanto amo a tua lei e a minha meditação em todo dia. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia, tá? Então o salmista aqui diz que ama a lei do Senhor e que esta lei, esta palavra é a sua meditação em todo o dia, tá? E aqui em 1 Timóteo, Paulo fala aqui no 4,13, ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar. Paulo insiste aqui com Timóteo para que ele insista, ele continue, ele não desista de ler, como também não desista de exortar, de aconselhar e de ensinar. É importante, meu amado, é importante que nós apliquemos a palavra de Deus nas nossas vidas. Segundo tópico, a leitura e o aprendizado. Queridos, o aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Não há discípulo sem aprendizado. Se eu não aprendo nada, eu não sou discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Eu sou discípulo. Eu continuo aprendendo de Jesus sempre. Ah, bispo, mas o senhor tem 40 e poucos anos de ministério. Ah, bispo, mas o senhor já fez tantas faculdades. Ah, bispo, mas o senhor já tem uma vida cristã desde criança. O senhor já aprendeu, já sabe tudo da Bíblia. Engano seu, querido. Eu sou um aprendiz. Todos os dias eu aprendo. E se eu ler um versículo, o mesmo versículo, todos os dias eu vou aprender uma lição com este versículo que eu estou lendo. Então preste bem atenção, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Então, não se canse de ler. A minha mãe, ela já partiu, já está na glória com o Senhor. Minha mãe, ela leu inúmeras vezes a Bíblia. Muitas e muitas e muitas vezes. Se você disser 10, mais de 10. 20, mais de 20. Foram uma vida inteira, mais de 60 anos de fé. Todos os dias ela lia 2, 3, 4, 5 capítulos da Bíblia. E além destes capítulos, ela não deixava de degustar todos os dias os salmos. Então, querido, a leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque o discípulo significa literalmente aprendiz. Minha mãe dizia sempre: eu aprendi isso hoje. E é verdade, quando você lê a palavra, todos os dias você aprende uma lição nova de Deus para a sua vida. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Ler é aprender. Então, desse modo, por meio da leitura da Bíblia, nós aprendemos acerca de Deus, acerca do plano de Deus para a salvação, não é verdade? Aprendemos.
Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 2 ao 4, ele diz: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Jesus Cristo. Olha, amado, aqui em Efésios, Paulo fala no 4:13, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o aprendizado deve ser, meu amado, o aprendizado deve ultrapassar a teoria. Não basta apenas termos a teoria. Nós precisamos, meu querido, aplicar essa teoria na nossa vida diária. Olha, muitas pessoas formam-se engenheiro, arquiteto, engenheiro civil. Ele aprende todas as teorias, mas se chamar esse engenheiro para fazer uma edificação, ele não tem a prática necessária para fazê-lo. Ele tem o conhecimento, mas ele precisa de um mestre de obra e precisa de profissionais para dar cabo ao seu projeto. Ele sabe fazer cálculos, ele sabe montar uma estrutura, ele sabe como se faz, mas não sabe fazer. Não é verdade? Então, meu amado, presta muito atenção. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Jesus. Então, o aprendizado deve ultrapassar a teoria, né? Deve ser aplicado na nossa vida diária. Paulo, ele repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Tem teoria, mas não praticam. Leem a Bíblia, mas não a examinam. Leem a Bíblia, mas não praticam o que a Bíblia ensina. E não vão chegar nunca ao conhecimento da verdade por falta de reflexão, de meditação na palavra que tem lido. Aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, diz: porque aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui, em 2 Timóteo 3, 14 e 15, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém, querido? Então veja bem o que Paulo fala aqui para Timóteo, né? Tá bom, meu amado? Então vamos continuar nutrindo, tá, meu amado, esse aprendizado, tá? E que esse aprendizado venha fazer você sábio, né? Sábio, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, o terceiro tópico fala sobre a leitura e o devocional, tá? A leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Aqui no Evangelho de João 4, 23 e 24 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em
verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, queridos, não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Aquela adoração individual. O salmista aqui no 55, 17, ele diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, meu amado, veja bem, um dos aspectos da adoração é o culto devocional. E não se refere ao culto público que nós prestamos lá no templo, que cantamos, que adoramos, nem ao culto doméstico que fazemos em família, mas aquele praticado de forma individual, de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz, diz o salmista no 55, verso 17. Então, inclui oração, inclui o louvor, inclui a leitura da palavra de Deus. Essa atividade fortalece a nossa comunhão com Deus. No Salmo 119, versículo 11, ele diz, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Queridos, quando nós chegarmos a este estágio, como estará a nossa fé estruturada? No 15 ele diz: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Nos teus preceitos meditarei e orarei, olha, meu amado, e olharei para os teus caminhos. E no 24 ele diz: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Meu querido, é interessante nós vermos aqui o 15, quando ele diz aqui: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Para onde nós estamos olhando? Muitas pessoas estão olhando para o homem, olhando para o presbítero, para o diácono, para o líder da célula, para o líder da rede, para o pastor, para o bispo. Mas o salmista aqui, ele diz que ele olha para os caminhos do Senhor. Ele olha para os caminhos do Senhor. Queridos, o devocional é também uma oportunidade para estudarmos sistematicamente a palavra de Deus, para estudarmos as Escrituras, tá? Que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento, quando nós nos aplicamos a estudar. João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado, meu querido, por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia cristã, né? Então, meu amado, é importante nós estudarmos a palavra de Deus. O que nós entendemos? Nós entendemos que quem deseja ter Jesus como mestre precisa se portar como um discípulo, precisa se portar como uma pessoa disciplinada, como um aluno. A prática diária da leitura bíblica, né, é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo do Senhor Jesus. Tá certo, meu amado? Então, queridos, não esqueça jamais de que
precisamos ser discípulos, sempre ser discípulos. Então, a nossa lição de hoje, querido, na conclusão, diz assim: a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A Bíblia, seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Amém? Que Deus abençoe, tá? A sua vida. Espero que você tenha entendido a lição de hoje. A lição número 13 do dia 27 de março de 2022. Nosso tema foi a leitura da Bíblia e a educação cristã. Nosso texto áureo foi: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Tá? Então, meu querido, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você grandiosamente. Mas vamos aqui relembrar algumas coisas que nós estudamos. Por exemplo, qual é o livro base da escola dominical? Temos falado da necessidade, da importância da escola dominical, mas qual é o livro base? O que eu vou estudar na escola dominical? Me falam da importância, me falam que eu preciso ir à escola dominical, mas eu vou fazer o que lá? Estudar o quê? Qual é a matéria? Tá? Em que se baseia a escola dominical? O livro base da escola dominical, meu querido, é a Bíblia Sagrada. Mas eu já tenho a Bíblia na minha casa, eu estudo lá, eu leio lá. Sim, você lê, mas você precisa de um estudo sistemático para você conseguir diluir tudo que está aqui na palavra e se alimentar dela. Segundo, o que é importante no contexto da escola dominical? Por que a escola dominical é tão importante para mim e para você? E o que é importante no contexto da escola dominical? Observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição que nós estudamos. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente na prática pedagógica na escola bíblica dominical, tá? Em que a educação cristã se fundamenta? Qual a fundamentação da educação cristã? A educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto, meu amado, é a Bíblia, e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Tá? Então, esta é a fundamentação. Tá? A educação cristã se fundamenta, sim, né, na revelação divina, que tem como livro base, como texto, livro-texto, a Bíblia Sagrada. E se ocupa, tá, em ensinar sistematicamente o conteúdo das doutrinas bíblicas. Mas quais os objetivos da educação cristã? Olha, são três os principais objetivos da educação cristã: ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter do cristão e treinar o cristão para o serviço do Senhor Jesus. Amém? Como o aprendizado deve ultrapassar a teoria? Ora, queridos, o aprendizado deve ultrapassar a teoria ao ser aplicado na nossa vida, tá? Olha, sim, quando nós nos tornamos mais parecidos com Cristo, quando nós aplicamos o que nós aprendemos, nós nos tornamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então veja bem como é importante nós entendermos a palavra de Deus. Queridos, aqui estamos nós chegando, né, ao final de mais uma lição da escola dominical. Das 13 lições, essa foi a 13ª, a leitura da Bíblia e a educação cristã. A verdade prática, a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão
com Deus. Queridos, esta foi a revista do primeiro trimestre do ano de 2022. Estamos recebendo a nova revista com lições maravilhosas. Eu convido você a continuar com a gente aqui no canal do YouTube, também pela rádio CBC Gospel, pela CBC TV, para continuarmos estudando a santa e gloriosa palavra de Deus. No próximo domingo, nós estaremos aqui com a primeira lição do segundo trimestre do ano. E eu espero você, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Louvo a Deus, porque durante 3 meses estudamos as Sagradas Escrituras. Porque você acompanhou a gente. Nós não temos um número grande de visualizações ainda, mas nós temos a inspiração do Espírito Santo de Deus, que nos tem orientado a fazer isto, a investir nisto, para agora e também para a posteridade, porque alguém mais tarde vai acompanhar estas lições e vai aprender de Deus. Amém? Então eu creio, meu amado, que o Senhor tem cumprido o seu propósito através da lição de hoje, na minha vida, com certeza também na sua vida, tá bom? Aqui eu peço a você, tá? Que nos ajude. Você que está assistindo a gente pela rádio CBC Gospel, pela CBC TV, compartilhe com seus amigos, tá? O link da nossa rádio, o link da TV. Nós temos o aplicativo lá no Play Store, né? Basta você digitar Rádio CBC Gospel e você vai achar 2 aplicativos, tá? Todos os 2 são muito bons, você pode baixar e você vai ter a rádio aí na palma da sua mão, né? A TV também, tá? Mesmo aplicativo você acessa a rádio e acessa também a TV, tá certo? Também quero falar para você da do nosso canal no YouTube, tá? Vá lá no YouTube, acesse o nosso canal, tá? E se inscreva ali, nos ajude e deixe lá o seu like, ative o sininho para você ser avisado quando nós publicarmos uma nova aula, tá? E assim, meu amado, vamos nos ajudar e vamos nos tornar missionários, levando a palavra de Cristo para as pessoas, ajudando pessoas que muitas vezes não têm condições de se locomover para ir à igreja, mas lá na sua casa pode assistir a lição da escola dominical e pode ser assim instruído, pode ser assim preparado para a vida cristã, tá bom? Fica aqui o meu agradecimento, desejo de todo o coração que você tenha recebido esta palavra, tá? E que você ajude outras pessoas também a ter conhecimento da palavra de Deus, tá bom? E aqui eu quero deixar um convite para você. Todos os domingos, às 7h30, nós temos a lição da Escola Bíblica Dominical presencial. Aonde? Em todas as nossas igrejas, em todas as comunidades batistas cristãs no Brasil. Então, procure uma comunidade batista cristã e vai estudar a palavra de Deus, tá? Eu estou aqui na sede nacional, aqui em Tauá, em Santo Antônio do Tauá, na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Luizio Chaves. Nosso horário da Escola Bíblica é das 7h30 às 9h30 e convido você a ir lá. Se você gostou da lição e você quer participar da escola presencial, onde é muito mais interativa, porque os alunos participam, né? E a escola fica mais abrangente, é 2 horas aproximadas de tempo e a gente conversa mais, compartilha mais. Então eu convido você a estar com a gente ali no nosso templo às 7h30 da manhã para estudar a palavra de Deus, tá? Todos os domingos às 19 horas nós temos culto da família e eu convido você a participar com a gente de uma dessas reuniões. Também todas as terças-feiras nós temos campanhas poderosas ali em todas as nossas igrejas. Todas as terças-feiras às 19 horas. E você é nosso convidado a participar de uma delas.
Todos os dias, das 5 às 7 da manhã, nós temos de segunda a sexta o programa Despertar com Cristo, um programa que vem abençoando vidas. Eu convido você a se conectar conosco, tanto na nossa rádio web, quanto na TV web, tá? E basta, se você quiser baixar o aplicativo, vai lá no Play Store, digite, tá? Rádio CBC Gospel, lá você vai baixar o aplicativo, ou então acessar o nosso site www.cbctvgospel.com.br. Muito obrigado, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o